Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então nos acompanhar aqui pelo telão, em Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler dois textos, verso de número, capítulo 11, verso de número 7. Hoje eu quero falar sobre um homem que, através da sua vida, a sua família, a sua própria vida e a própria humanidade foi salva. Ele foi um instrumento que Deus utilizou para um novo recomeço na terra. E eu falo exatamente de Noé. Então quero compartilhar um pouquinho aqui, destacar alguns pontos aqui na vida, na trajetória de Noé. Verso número 7 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O texto diz aqui, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via. Possivelmente, a referência aqui é a chuva, porque Deus havia dito a Noé que destruiria o mundo com um dilúvio. E até aquele momento, não havia chovido sobre a terra. É o que na sua grande maioria, os estudiosos entendem, compreendem. A terra era regada pelo orvalho que caía todas as noites, mas não havia chovido. Mas ele acreditou naquilo que Deus falou e construiu uma arca, e que nós conhecemos bem a história. Agora, Gênesis, capítulo de número 6, eu vou voltar lá, verso de número 8 e 9. O texto diz assim, querido. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vou ler o 8 também, que eu não li, né? A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Até aí, querido. Eu vou compartilhar aqui sobre um pouquinho da história de Noé. Noé foi citado algumas vezes no Novo Testamento. Ele foi citado por Jesus Cristo, num sermão escatológico, em Mateus 24. Ele foi citado por Pedro, pelo menos 2 vezes. E aqui, pelo autor do livro de Hebreus, onde ele entra na galeria da fé, onde o autor de Hebreus vai relacionar ali vários nomes de homens e mulheres que venceram pela fé, porque creram e foram justificados exatamente pela fé. E, olhando a história de Noé, é muito interessante, e uma coisa que me veio ao coração, não só referente à história de Noé, é porque às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia como pessoas que estão muito distantes de nós. Eles estão distantes de nós naquilo que diz respeito, logicamente, ao tempo. Eles viram um tempo completamente diferente do nosso. Mas parece que algumas pessoas olham para Noé, para Moisés, para Davi, para Pedro, para Paulo e para tantos outros personagens como pessoas que estão num nível superior ao nosso, como se jamais pudéssemos reproduzir aquilo que esses homens fizeram. O próprio Senhor Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que a dele mesmo. Mas quantas vezes olhamos, por exemplo, para Noé, para a sua história, o admiramos, entendemos e compreendemos o seu posicionamento, num tempo tão difícil, mas achamos isso que é uma coisa que Deus chamou a Noé,
provável que eu possa viver isso. Provável que eu possa, nessa geração, ser um Paulo, ser um Pedro, né, ser um Noé, ser um Moisés, ser alguém que de alguma forma vai influenciar, né, a sociedade e a minha família e o agir poderoso de Deus através da nossa vida. Mas Noé não é alguém que seja inatingível. Na realidade, nós vamos ver uma coisa muito interessante na revelação da palavra de Deus, é que o Senhor, Ele conta histórias, e as histórias dos homens, nessas histórias nós vamos encontrar os feitos dos homens e vamos encontrar os defeitos desses próprios homens, os seus erros, os seus acertos, né? Uma vez alguém disse, eu acho que, desculpa a expressão aqui, mas eu vou repetir exatamente o que a pessoa me disse, então vou abrir uma aspa aqui. Então, a pessoa diz assim, o homem que escreveu a Bíblia é extremamente ignorante, até porque essa pessoa acreditava que um homem havia escrito e essa Bíblia não é inspirada. Porque se eu fosse escrever a Bíblia, eu jamais contaria os erros dos personagens, os defeitos deles. Eu escreveria só as coisas boas, né, os feitos grandiosos. E certamente nós sabemos que isso seria incompleto. Por que Deus ele fala, né, da trajetória dos homens e conta os seus erros, seus acertos, seus pecados? Porque são homens como nós, como eu e como você. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo, quando chega, né, entre os gregos, e ele opera um milagre, e as pessoas o chamam de um Deus, levam oferenda a eles, adoram a eles, e Paulo vai dizer, não façam isso porque eu sou um homem como vocês. Pedro e João, quando curou o paralítico que estava à porta, né, do templo, aconteceu exatamente, as pessoas estavam reverenciando eles. Ele diz, nós não fizemos nada. Quem fez foi o nome de Jesus. Nós somos homens como vocês. Por isso que Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque a nossa referência, de fato, é Jesus. Então, esses homens aqui, como a história de Noé, elas estão aqui para nos ajudar. São modelos para nós. Nós aprendemos com os seus erros e aprendemos com os seus acertos também. E Noé é um personagem, para mim, extremamente atual, apesar da sua história estar lá no livro de Gênesis, né, no início da criação. Você pode dizer, pastor, mas por que ele é atual? Porque ele viveu num contexto de sociedade que Jesus diz que é muito parecido com o nosso. Eu creio que o nosso que vivemos hoje. Bota aí para mim Mateus, capítulo 24, verso 37. Veja aí que diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus diz que o tempo em que Noé viveu, em termos de comportamento, né, de ética das pessoas, não é diferente, creio eu, do tempo em que nós estamos vivendo. Para mim, nós vivemos um tempo como o de Noé, onde as pessoas não estão aí para nada, o amor se esfriou, né, as pessoas não têm responsabilidade com as outras, nós temos visto isso aí todos os dias. Então, para mim, Noé é extremamente atual, porque ele viveu dias como o nosso. E como eram os dias de Noé? Vamos lá ver, capítulo de número 6 de Gênesis, a partir do verso 1. Diz assim, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos.
no verso de número 5, onde ele vai dizer aqui, o Senhor viu a perversidade do homem, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse era o tempo em que as pessoas na sociedade de Noé vivia. Era um tempo mal, onde as pessoas estavam voltadas para o mal. A palavra perversidade aqui significa algo desagradavelmente maligno, né? Referente a mau caráter, a ruim, a mal. Ou seja, existia uma degradação moral, física, existia uma inversão de valores naquele tempo. E por isso que quando olhamos para hoje, não vemos muito diferente. Semelhante exatamente àquilo que se reproduzia. Só a nível de conhecimento aqui, as filhas, o texto fala aqui que as filhas de Deus os filhos de Deus se casaram com as filhas do homem, né? Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos. Eu não acredito nisso. O meu posicionamento é de que os filhos de Deus aqui eram descendentes da linhagem piedosa de Sete. E as filhas das mulheres, os filhos dos homens, as filhas dos homens eram descendentes da linhagem de Caim. Lembra de Caim? Aquele que matou Abel e fugiu da presença de Deus. Depois ele forma um povo. Então, esses dois grupos eles se unem por casamento, por relacionamentos, e aí a perversidade vai aumentando. Até que, querido, que o texto nos diz que o Senhor, em função de tudo que ele estava vendo na terra, ele toma uma decisão. Ele traz juízo. Veja aí, verso 6, do capítulo de número 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse-lhe o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O pessoal que fez teologia aí fez um trabalho em cima disso, né? Porque a palavra aqui, arrependimento, não é mesmo não é semelhante ao sentido para o homem aqui. Porque quando a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender, fala que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas Deus não cometeu pecado. Jamais cometerá, porque Deus é perfeito, e é perfeito em tudo que ele faz. O sentido do arrependimento aqui é o sentido de trazer juízo. A partir daquilo que Deus viu, ele decide, dentro da sua soberania, trazer um juízo sobre a terra. Então, a partir daí, ele decide destruir, né, toda a humanidade, todos os animais, através do dilúvio. Então, foi uma decisão, foi um juízo de Deus em consequência da atitude, da postura do homem, do próprio pecado do homem. Aí uma questão que está muito relacionada à questão da soberania de Deus. Nós não podemos questionar, Deus é soberano e a sua vontade é boa, agradável e perfeita para nós. Amém, querido? Mas aqui, na história, que entra Noé. Porque Deus diz assim, olha, eu vou destruir tudo. Todo mundo. Mas o verso número 8 diz que o Senhor mostrou benevolência para com Noé. Alguns textos dizem que Noé recebeu o favor de Deus, graça de Deus. Ou seja, entre todos aqueles que viviam naquele tempo, que estavam completamente distantes de Deus, existia um homem, chamado Noé, que estava fazendo a diferença. Alguém que era temente a Deus. Aí surge Noé. E Noé, não sei se você... Noé vem exatamente da descendência de Sete, lógico, né? Ele é bisneto de Enoque. Sabe quem foi Enoque? Aquele que andou com Deus durante 300 anos e foi arrebatado. A Bíblia diz que 2 homens não experimentaram a morte, Enoque e Elias.
Noé é neto de Matusalém, o homem mais velho citado na Bíblia, 969 anos, se eu não me engano, e filho de Lameque. Então, esse era Noé. E o texto diz que o Senhor mostrou benevolência. Benevolência significa aqui tratar alguém com bondade. Mas por que o Senhor agiu com benevolência, com graça em relação a Noé? Por quê? Ele foi encontrado, o texto nos diz, justo diante daquela sociedade corrupta. Ou seja, Noé não era alguém que estava, não alguém que vivia isolado da sociedade. Ele participava da sociedade, ele estava naquele mundo. Ele trabalhava, ele tinha os seus filhos, ele tinha a sua família, né? Ele tinha a sua forma de ganhar o seu dinheiro, de sustento. Mas ele vivia no contexto da sociedade, não diferente de nós. A Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo, porque pertencemos ao reino de Deus, mas estamos nesse mundo. O mesmo sol, a mesma chuva, as mesmas dificuldades, né, as mesmas crises, todos nós enfrentamos. Então, não é pelo fato de conhecermos a Cristo e participarmos do reino, né, que nós vamos nos isolar daquilo que o mundo, do próprio mundo, nós estamos inseridos nesse mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos conviver com as pessoas, nós precisamos ter vida social. E não era diferente com Noé. Mas uma coisa interessante é que Noé, apesar dele ser um homem, nós vamos ver aqui, justo, que era um homem que buscava retidão, era um homem de Deus, ele sempre caminhou, né, num posicionamento em servir a Deus. Ele nunca abriu mão da sua fé, da sua relação com Deus, da sua comunhão com Ele. Ele não cedeu às questões daquela sociedade, muito pelo contrário. Ele fez a diferença. E o texto nos diz aqui que existem três coisas, três qualidades são encontradas aqui, citadas no texto, encontradas em Noé. Ele vai dizer que ele era um homem justo, vai dizer que ele era um homem íntegro e vai dizer que ele era um homem que andava com Deus. O que quer dizer um homem justo? A palavra justo, no hebraico aí, significa não contaminado. Alguém que anda retamente, em retidão. Né? Retamente dá um sentido de direção, aquele que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não é isso que Deus disse a Josué, né? Segue os meus mandamentos, porque eu vou estar contigo, não se desvia nem de um lado, nem para o outro, ou seja, não toma nenhum atalho. Isso é ser justo, retidão, não é se contaminar. Eu gostei muito dessa expressão, no sentido de justo, é alguém não contaminado. Noé não havia se contaminado com as práticas erradas dos homens da sua época. Mesmo vivendo numa sociedade corrompida pelo pecado, ele se manteve diferente. E ele fez a diferença. Ele permaneceu obediente. Enquanto todos haviam virado as costas para Deus, ele se manteve ali, firme, né, justo, andando em retidão, fazendo aquilo que agradava a Deus. Uma outra coisa, uma outra característica, o texto diz que ele era íntegro entre o povo da sua época. Ou seja, a palavra íntegro significa completo. Certamente as pessoas naquela sociedade achavam que Noé era um tolo, era um maluco, era doido, né? As pessoas acham que a gente é doido também, né? Como é que esse cara sai todo domingo para a igreja de manhã, né? Vai quarta-feira, o pessoal... Então, esses caras são doidos. A gente fala umas coisas que nem doido entende. Mas aquelas pessoas achavam que Noé era tolo, principalmente depois que ele começa a construir uma arca num lugar que estava completamente distante da água, e num lugar que nunca tinha chovido, e um tempo que demorou. Alguns acham 100 dias, outros acham 100 anos, outros acham 120 anos que durou a construção da arca. E você vê quantas coisas certamente Noé ouviu, quanta gracinha ele ouviu, né? Quanta piadinha ele ouviu.
Nós não vivemos um contexto de perseguição, como a igreja é perseguida, vive ainda hoje, as pessoas são presas, as pessoas são impedidas de declarar a sua fé. Mas quantas coisas nós ouvimos? Mas isso manteve ele íntegro. Por quê? Porque, apesar das pessoas acharem que ele era tolo, ele vivia de acordo com aquilo que acreditava. Não foi encontrado nele, né, uma coisa que ele falasse de um jeito, né, e vivesse de uma outra forma. Ele era íntegro. Outra característica que Noé tinha é que ele andava com Deus, o texto diz. E essa expressão aqui só foi utilizada para duas pessoas. Para Enoque, que foi o seu bisavô, foi o bisavô de Noé, e agora para Noé. A expressão apenas para eles dois. Andar com Deus. E andar, o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa caminhar na mesma direção, em total obediência a Deus. Bota aí Gênesis 6:22 para mim. Veja aí, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Bota para mim Gênesis 7:5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então nós vamos ver aí que ele fez tudo exatamente como Deus havia pedido. Ele não questionou. Ele podia questionar Deus. Deus, como é que pode? Aqui não chove, a gente não tem chuva, a gente não tem mar, a gente não tem inundação. Como é que eu vou construir uma arca aqui? Mas ele não questionou. Ele apenas obedeceu. E andar com Deus é exatamente andar em obediência a Ele. Eu já tenho ensinado aqui os irmãos que obedecer pela metade é pecado, não é obediência. Porque às vezes, eu faço essa parte aqui correta, mas isso aqui eu não vou fazer, não. Não adianta, querido. Ou você obedece ou não. Ou há integridade nisso ou não. E Noé foi alguém que andou com Deus. Por isso o Senhor poupou a vida de Noé, salvou a sua vida, e através dele, a sua família, e a partir dele, uma nova história na humanidade pode ter escrito através da vida de Noé. E um detalhe assim, quando a gente pensa no fato dele andar com Deus, não sei se você sabe, como que ele sabia disso? Hoje nós temos a palavra revelada por Deus na nossa mão. Na época de Noé não tinha. Na época de Noé nós não vemos os profetas, como depois começaram a surgir na nação de Israel, que Deus levantava homens e falava ao povo, que falava de uma forma direta. E como foi passado o ensinamento acerca de Deus para Noé? Sabe como isso aconteceu? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o pai de Noé, Lameque, ele foi contemporâneo de Adão. Ele viveu cerca de 56 anos com Adão. Eu mandei uma figura aí, dá para colocar aí para mim? E o que nós vemos aqui é que Noé, quer dizer, Lameque, ouviu as histórias do próprio Adão. Imagina, querido, se Adão tivesse vivo até hoje, a gente ouvir como é que foi a criação, como é que era o jardim do Éden. Quanta coisa a gente ia perguntar a ele, né? Que fruto era aquele bendito lá que a mulher comeu? Certamente alguém ia perguntar, mas a culpa foi da mulher, foi sua. Ele não apenas, ele tinha o conhecimento da história porque ele viveu a história. E os ensinamentos naquele contexto eram passados de pai para filhos. Era ensinado acerca de Deus, das grandezas, aquilo que aconteceu. E o pai de Noé conviveu diretamente com Adão. Olha só que coisa incrível. Noé não conviveu diretamente com ele, com Adão. Mas nós vemos aqui que Noé foi contemporâneo, por exemplo, de Sete, que é filho de Adão. Conviveu cerca de 168 anos com ele. Com Enos, que é neto de Adão, conviveu 266 anos. Depois nós vamos ter outros personagens aqui, mas, por exemplo, Enoque,
que era bisavô de Noé, conviveu com ele cerca de 113 anos. E alguém que andou com Deus de uma tal forma que Deus disse, melhor você vir para cá. Não sei se o cara é tão bom e tinha tanta comunhão com Deus, né? O cara estava numa comunhão tão plena que Deus falou, vem, quero você aqui comigo. Então imagina o que Noé ouviu de Enoque, das instruções, né, de Enoque, do que significa andar com Deus. Matusalém, que era avô de Noé, ele conviveu 782 anos com ele. Lameque, o seu pai, ele conviveu 777 anos. Então, Noé recebeu as instruções dos seus familiares, diretamente. Querido, um contava a história para o outro, e Noé recebeu as instruções, ele recebeu a história, ele recebeu, né, e tomou conhecimento do agir de Deus. Por isso ele se manteve firme. Por isso nós, muitas vezes, falamos aqui da importância, né, dos pais contarem para os seus filhos as histórias bíblicas, de compartilharem com ele, não só as histórias bíblicas, mas a sua história. A sua história de conversão, as suas lutas. Claro que existem, às vezes, crianças que não vão entender. Então, estou falando de filhos em fases diferentes, né? Você tem uma criancinha, você vai contar uma história bíblica. Mas se você tem um adolescente em casa, compartilhe dos milagres, compartilhe daquilo que Deus fez, compartilhe daquilo que Deus realizou na sua vida, na sua família, porque isso vai ser colocado no coração dessa criança, desse adolescente, desse jovem, ele vai crescer firmado exatamente nessa palavra aqui. Como Noé, que apesar de tudo não se contaminou, né, com aquele povo corrupto, mas se manteve firme. E ele estava sozinho numa situação, querido, mas ele se manteve firme. Isso é interessante, eu achei muito, porque a gente acha às vezes que Adão foi tão distante de Noé, né? Mas não, quase foram contemporâneos. Então as histórias foram passadas ali, ó. A gente está falando de um tempo, por exemplo, que Matusalém viveu 969 anos. E eu creio naquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Eu creio, era um tempo diferente, era um contexto diferente em todos os sentidos, e o homem viveu tanto tempo assim. Depois, houve a degradação, né, do planeta, do ser humano. Naquele tempo não tinha hambúrguer, né, não tinha cachorro-quente, não tinha Coca-Cola, não tinha nada disso, então tinha carro andando na rua, então não tinha poluição. É isso, querido. Por que nós vivemos assim, às vezes, à base do remédio? Porque comemos mal, né? Por mais que você vai comprar um negócio lá que não tem produto químico, mas é mentira, o cara lá pega lá igual o outro e vende. É só a misericórdia de Deus mesmo. Só Deus que vai guardar a gente. Mas aí você pode dizer, pastor, tudo bem, e daí? O que isso tem a ver com a gente? Eu quero pensar aqui com você algumas coisas, pensando exatamente nessa história de Noé. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu posso dizer para você, tudo a ver. Até porque eu disse aqui que Noé é um personagem extremamente atual para os nossos dias. Até porque, primeira coisa, nós vivemos dias como o de Noé. Os tempos, eu tenho dito isso aqui, nós vivemos tempos difíceis. Há uma imoralidade constituída nessa sociedade. A destruição de valores, né? A destruição da família, a destruição da igreja. Existem pessoas trabalhando diretamente para isso. Eu já vi não só de uma, mas algumas declarações de pessoas dizendo: nós lutamos contra a família tradicional. É exatamente o que essa sociedade está trabalhando, está fazendo. Valores que nós cremos pela palavra. Então, são sendo disseminados aí de uma forma completamente diferente, na televisão, né? E por vários meios aí nós vamos encontrar isso. Então, nós vivemos essa realidade de Noé, sabe? Vivemos tempos maus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos um tempo onde a falta de amor é claro, na maldade, da libertinagem, nós chegamos a níveis terríveis. Coisas assim que a gente não acredita, né? Que possa acontecer, de maldade.
da violência contra a mulher, da violência contra a criança, nem fala. Quantas coisas nós temos ouvido aí que os próprios pais fazem com uma criança, com um bebê, de espancar uma criança até morrer. Como é que pode isso, querido? Que mundo é esse que nós vivemos? E as pessoas, estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecendo. Nós temos aí um número grande de pessoas que morreram com Covid, mas tem muita gente achando que nada, continuam na farra, né? E às vezes a gente fala das pessoas que estão lá fora, mas quantas igrejas não respeitam as questões, né, que precisam ser respeitadas, de distanciamento, de uso de máscara? Só está ligando. Ainda dizem, aqui a gente tem fé, como se a gente não tivesse fé, né? Então, nós vivemos tempos assim, porque a preocupação é com o outro. Mas não há isso, cada um está buscando o seu prazer. Nós vivemos tempos exatamente como os dias de Noé, querido. Agora, o que fazer? Veja aí, vamos, 2 Pedro, bota aí para mim, 2 Pedro, capítulo de número 3. Quero ler aqui com você. 2 3, a partir do verso 1. Preste atenção aqui, querido, comigo. Diz assim, fazer uma leitura um pouco longa aqui, mas olha. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Preste atenção, irmãos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há um tempo, e pela palavra de Deus, existe céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estarão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Até aí. Deus trouxe um juízo na época de Noé, e o juízo dessa época já está decretado por Deus. Nós não sabemos o dia, a hora, o momento, o tempo, mas ele vai acontecer. Tem gente que não gosta nem de ler o livro do Apocalipse, né? Fica até com medo. Lê o livro do Apocalipse, nem dorme. Mas o livro do Apocalipse revela as coisas futuras. E é um texto de vitória para nós, não um texto de derrota. Mas ele fala das coisas que vão acontecer. Deus já estabeleceu um juízo sobre esta terra. E vai acontecer, como em Noé. Presta atenção aqui, querido, como em Noé. Veja no verso 11 aí o que diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Veja só, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda,
Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Até aí. Ele está falando que enquanto isso não acontece, nós precisamos ter a mesma postura de Noé. Nós precisamos ser encontrados, querido, como homens justos. Homens no sentido genérico, mas homens e mulheres que eu estou dizendo. Nós precisamos ser encontrados por Senhor com pessoas que não vão se contaminar com este mundo, com esta sociedade. Aí você pode dizer, pastor, mas isso é impossível. Mas por que foi possível para Noé? E olha que Noé estava sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Nós vivemos numa comunhão, participamos de uma comunidade de fé, onde as pessoas creem no mesmo Deus, oramos um pelos outros, incentivamos, encorajamos um ao outro. Isso é muito legal. Essa concepção de ajuntamento, de comunhão, porque quando você está mal, você ouve uma palavra, alguém te abraça, alguém te apoia, alguém diz, você vai vencer, alguém te dá a mão para te reerguer. Isso é igreja. Mas nós não estamos sozinhos, mesmo que alguém não faça isso, porque Deus está conosco. O seu Espírito está em nós, querido. Ele habita em nós. Nós não caminhamos sozinhos nesse tempo, mas Ele se faz presente conosco. Então é possível, e é isso que o Senhor espera de nós. Não nos contaminarmos, não reproduzirmos nesse tempo, querido, aquilo que a sociedade vive. Infelizmente, o sincretismo tem entrado dentro das próprias igrejas. As pessoas estão trazendo as coisas do mundo para a igreja, com o objetivo de prender as pessoas na igreja. Querido, o que prende as pessoas na igreja precisa ser a palavra de Deus, a sua fé, a sua experiência, a sua relação. Se você quiser que eu venha o Silvio Santos aqui para você ficar aqui, não adianta, é melhor você ir embora. A gente não está no show, nós estamos no culto. Não estou falando de ninguém, de A, de B, de C, e cada um vai dar conta, mas eu digo que nós estamos aqui para adorar a Deus, como tantas outras igrejas estão reunidas nesse momento, com o mesmo propósito, para adorar, para louvar, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é santo, nós não podemos negociar aquilo que é verdadeiro, nós não podemos negociar aquilo, querido, que é imaculado, ou seja, nós não podemos misturar as coisas desse mundo com as coisas de Deus. Não há como. Nós precisamos nos manter exatamente como homens justos, íntegros entre o povo da sua época. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma integridade, não uma perfeição. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós vamos errar, nós vamos cometer erros. Por isso existe uma palavra chamada perdão, Então, às vezes, no próprio contexto familiar, às vezes o pai ou a mãe tem uma dificuldade de pedir perdão ao filho, porque isso vai tirar a minha autoridade. Isso vai te dar autoridade, querido. Quando você reconheceu que errou, quando você deu uma palavra que não tinha que dar, você chama o filho, ou chama a esposa, ou chama o marido e diz, eu peço perdão para você, eu errei, eu não podia ter feito isso. Reconhecimento que somos falhos. Mas nós precisamos ser vistos nessa sociedade, no povo desse tempo, de uma forma íntegra. Ou seja, pessoas que vivem aquilo que pregam. A gente estava descendo no elevador, aí uma senhora entrou junto com a gente, e ela falou em inglês, eu não entendi nada. Depois ela é sueca, e aí ela falou em português, vocês estão bonitos, tal. Para onde vocês vão? Aí nós vamos para a igreja, tal. Foi difícil a comunicação lá, mas ela entendeu, Então ela ficou admirada com aquilo. Então assim, e essa pessoa que está lá, que é vizinho, precisa ver nas nossas atitudes exatamente essa fé. Não é só ir para a igreja, mas e o comportamento, e a postura, e a fala. É exatamente como as pessoas olhavam a Noé e viam nele, de fato, que era alguém que vivia aquilo que pregava, aquilo que ele acreditava. E outro texto
e outra é andar com Deus. Eu espero isso de nós, querido. Nós possamos andar com Deus. 1 João capítulo, bota aí 1 João capítulo 2, verso número 6, vai dizer exatamente isso. Olha lá, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou, né, não é andar na terra que Jesus andou. Ah, eu vou a Jerusalém, eu vou fazer o percurso que Jesus fez. Já contei aqui que eu vi uma experiência do Pedro do Borel, e a minha Bíblia está estudando. É o uso, tá, irmão? Do Pedro do Borel, que ele contou que o sonho dele era ir a Jerusalém. Pisar onde Jesus pisou. Ele falou que um dia foi fazer um trabalho missionário no Egito. Acho que foi o Pedro mesmo. Foi fazer um trabalho missionário no Egito, e ele passou por um lugar, e alguém disse, ó, Jesus, quando era criança, passou aqui. Teve por aqui. Ele falou que aquilo emocionou ele começou a chorar. Mas, no mesmo momento, o Espírito Santo ministrou sobre o coração dele. Ele disse assim, Pedro, eu não te chamei para você andar por onde meu filho andou, mas eu te chamei para você ir a lugares que o meu filho não andou. E assim somos nós, querido. Nós fomos chamados exatamente para estarmos onde Jesus não passou, para proclamarmos Ele, para levarmos Ele. E nós precisamos andar com Ele. Andar é vivermos em plena obediência a Ele. É uma luta diária, constante, mas nós precisamos viver isso. E eu já disse para os irmãos que não há metade de obediência. Ou obedecemos, ou lutamos com isso. E o Senhor conhece o nosso coração. Coração é um negócio incrível, né? Quando você lê, por exemplo, Moisés lá, que é chamado, Deus disse, não chama meu irmão Arão, ele fala melhor, ele, né, tem uma palavra boa, eu não sei me falar direito no meio das pessoas, mas Deus disse, eu quero você. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Moisés. Deus sabia que Moisés era falho, né, como qualquer outro, mas Deus conhecia o coração dele, como conhecia o coração de Arão. Quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber a lei, as tábuas da lei, e ele demora, o que acontece? O povo se reúne e pede para que Arão faça um bezerro de ouro. Ele faz um bezerro de ouro e começam a adorar. Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, as nossas motivações, isso que é importante. Se você deseja andar com Deus, você diga aí, Senhor, eu desejo andar contigo, eu desejo te obedecer, mesmo que você erre, querido, mas Ele vai estar ali para te ajudar, que aquilo vai servir de experiência para você, isso vai fortalecer você, isso vai fazer com que você se mantenha firme, né? Ele não vai te julgar, Ele não vai te castigar, mas Ele vai te ajudar, porque Ele conhece a intenção do seu coração, Ele sabe que você quer fazer o melhor. Paulo nos diz que aquilo que ele queria fazer de bom, não conseguia fazer. E aquilo que ele não queria fazer de ruim, ele fazia. Pois somos humanos, somos assim. Mas o nosso coração precisa estar nele. E nós precisamos, a cada dia, lutarmos para vivermos exatamente como Noé. Como homens justos, íntegros, pessoas que andam com Deus. As pessoas vão reconhecer na rua que você anda com Deus. Não é pela Bíblia que você carrega, né? Não é pela roupa que você usa, escrito Jesus, não é pela a placa que está no seu carro, mas é pela sua vida, é pelo seu comportamento, que é diferente. Nós fomos chamados exatamente para fazermos a diferença nesse tempo, querido. E é interessante que Noé, ele comunicou às pessoas o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma arca. Só, estou fazendo uma arca porque Deus mandou fazer, porque vai destruir. Durante 120 anos, ele trabalhou com a sua família na construção daquela arca. Aos olhos humanos, uma loucura. Mas ele, todos os dias, ele se dedicava à construção exatamente na forma e nas medidas que Deus havia determinado. E ele trabalha dia a dia. E as pessoas viam ele trabalhando. Então, acho que as pessoas passavam por aquele lugar e zombavam dele, zombavam da sua família, zombavam dos seus filhos. Mas ele dizia, olha, Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Certamente ele dizia àquele povo, é necessário que vocês se arrependam, que vocês mudem seus caminhos. E a Bíblia nos diz que, um dia determinado, Noé entra com a sua família, Noé e mais 7 pessoas, seus filhos, as esposas,
E 7 dias antes do dilúvio, os animais... Uma coisa que eu achei interessante é que Deus separou os animais, né, para preservação, macho e fêmea. Se não fosse macho e fêmea, não tinha preservação depois. Eles não podiam se multiplicar. Mas Deus, né, colocou eles dentro da arca 7 dias antes. Veja só. Eles esperaram 7 dias. O texto diz que no 8º dia começa a chover. Imagina o que aquele povo disse. 7 dias eles lá trancados. Uma nuvem no céu, uma gota de água, até que veio o dilúvio. E o texto, lá em Gênesis, diz que quem fechou a porta pelo lado de fora da arca foi Deus, não foi Noé. Sabe por quê? Porque certamente quando a chuva começou, todo mundo correu para a arca. Certamente bateram na porta, certamente pediu para que Noé abrisse. E se Noé tivesse fechado a porta, ele ia abrir. Como eu abriria, você abriria, mas Deus selou a porta pelo lado de fora. Não porque Deus seja mau, mas Ele deu o tempo necessário para que aquelas pessoas se arrependessem. Mas elas não se arrependeram. O tempo do juízo chegou. E hoje não é diferente. Noé, ele não é apenas um exemplo para nós, mas ele aponta, e aquilo que ele construiu aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Porque através de Noé, a humanidade foi salva. E através de Jesus, a igreja é salva. E Jesus é a arca da salvação. Podemos pegar exatamente isso aqui. Porque quando nós entramos, quando cremos em Jesus, quando confiamos nele, quando reconhecemos que ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele morreu ali na cruz por nós, confessando os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo e pela fé o recebendo como Senhor e Salvador, o que acontece conosco, querido? Nós entramos na arca. Temos como garantia a salvação. Porque quando o juízo vier, né, nós já estaremos salvos junto com ele. É porque eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e a gente já vai estar com ele nos céus, adorando, celebrando, né? Mas Jesus é a arca. O que nós estamos fazendo hoje é o que Noé fez. E Noé, durante 120 anos, ele falou, ele disse. E nós não podemos nos calar também. Nós precisamos dizer a esse mundo que o caminho é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E, querido, não tem como dar jeitinho para entrar na arca. A Bíblia é muito clara, porque ela diz que o caminho que conduz à salvação é estreito, a porta é estreita. E a gente hoje vive um tempo, né, onde as pessoas estão querendo dar um jeitinho. Claro que o convite de Jesus é para a gente ir como a gente está. Não é? Mas você resolve primeiro o seu problema, primeiro você resolve lá o seu pecado, primeiro você larga os seus vícios, primeiro você, né, muda a sua história, depois você vem para Jesus. Não é isso. Nós precisamos... O convite de Jesus é: vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa dele é que quando nós vamos a ele com todo o nosso fardo, ele vai mudar isso na nossa vida. Ele vai transformar, ele vai tirar esse fardo pesado, né, e vai colocar sobre ele, sobre nós, sabe, um fardo que podemos levar, agora restaurados e transformados. Então, convite ao outro, convite a você, para que você venha como você está. Mas não é permanecer como está. Muitas vezes nós vemos o evangelho sendo pregado, né, da acomodação. O brasileiro tem muito isso, né? Não, assim mesmo, fica desse jeito. Não, querido. Aquele que está em Cristo experimenta uma mudança e uma transformação, não há jeito. Mas o Senhor Jesus é a arca da salvação. Que possamos proclamar isso. E que você não perca essa oportunidade de entrar nessa arca. Se você ainda não tomou essa decisão, tome. Não estou aqui trazendo uma palavra de medo, né?
mas o decreto do juízo de Deus já está estabelecido sobre este mundo. Um dia, aquilo que lemos aqui, segundo o apóstolo Pedro, vai acontecer. Pelo que lemos, o mundo não vai ser destruído pela água, mas agora pelo fogo. Mas que possamos nos manter como Noé, justos, íntegros e andando com Deus. E dando às pessoas a oportunidade de entrarem nessa arca. Amém, queridos?